A senadora Soraya Tronic humilhou a Bia Kicis, lembrou do Gonê e causou na CPMI do INSS. Mesmo sendo uma liberal, ela tem se mostrado uma das maiores defensoras das investigações de forma honesta. Quem vai contar essa história pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, CPMI do INSS que teve até prisão já, né? Mais de uma, Já aliás. teve mais de uma. Teve uma prisão que foi. Tava o filho do cara, a prisão foi anunciada do pai do cara por um dos deputados. Cara, tá surreal essa CPMI. E acho que a Soraya Tronic, com todo respeito à deputada, à senadora, inclusive eu quero te entrevistar. A Soraya Tronic tá virando o Alexandre Frota do governo Lula, né? Sofia, ela tá pegando todos os podres dos bolsonaristas. Que ela tem uma atuação bem interessante, mas a Soraya falhou numa CPMI, que foi a CPMI das bets, que ali o lobby foi pesado e ela não conseguiu fazer tudo o que ela queria fazer ali diante da Virgínia, de uma galera que é endinheirada e perigosíssima. Mas na CPMI do INSS, Sofia, rolou um arranca-rabo que ela enfiou até a Bia Kicis, o Van Hatten, aí tem essa nota aqui do Metrópolis. Van Hatten grita com Soraya Tronic na CPMI, defendendo o vagabundo. Deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, gritou com a senadora Soraya Tronic do Podemos, do Mato Grosso do Sul, durante sessão da CPMI do INSS desta quinta, dia 13. Depois da parlamentar exceder o tempo de fala ao abordar a polêmica recente, na qual se viu envolvida sobre advogados de presos nos ataques do 8 de janeiro. A discussão entre o deputado e a senadora, governista, ela não é governista, né, gente? Mas tudo bem. Se deu durante a oitiva de Eric Fidelis, advogado e filho do ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, preso mais cedo pela Polícia Federal. Durante a sua indagação, Soraya Tronic falou de críticas que recebeu por uma fala pedindo que advogados envolvidos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023 sejam investigados. A sua fala se estendeu para além do tempo de 10 minutos destinados a cada parlamentar, irritando integrantes da oposição. O presidente da CPMI, Carlos Viana, pediu em mais de uma ocasião para que a senadora concluísse sua fala, ao que Tronic respondeu: poxa, já vi gente ter tanto tempo. A fala foi seguida por reclamações de Van Hatten. Calma, fica calmo, respondeu Soraya. Ela vai ficar aqui para defender vagabundo ou investigar? Tá defendendo vagabundo e a gente tá querendo investigar, disse Van Hatten aos gritos. O que Tronic respondeu: eu estou defendendo patriota. Viana tentou interromper a altercação, dizendo que o assunto não era tema do debate e pediu para dar sequência à sessão. O Metrópolis, que é um site que tem um monte de jornalista, mas é um site bolsonarista, eles não estão dizendo qual que é a verdadeira briga do Van Hatten com a Soraya e por que ela meteu a Bia Kicis. Sofia, a Soraya defendeu um youtuber que inclusive veio dar entrevista aqui pra gente, que foi o Vitor Panchorra. O Panchorra está exibindo os depoimentos dos advogados dos réus do 8 de janeiro, dedurando seus clientes. E aí o Van Hatten teve um ataque. Porque eles estão putos, porque eles estão com medo disso chegar neles. E ela tá botando o dedo na ferida, tá? Soraya teve um filho que poderia ter morrido naquele atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Então ela tem razão de sobra e não tem nada a ver com a ideologia que ela defende necessariamente para ir para cima dos golpistas. Tanto que ela tá nessa nota da Veja aqui, Soraya Tronic diz que Contarato é o mais macho que todos no Congresso. Para além da homofobia, porque o Contarato é LGBT, tá, gente? Mas a Soraya tá fazendo acenos à esquerda para ir para cima dos golpistas, tá, gente? Então o clima tá mais ou menos esse, e vamos ver o barraco, porque é para isso que eu trouxe esse corte. Vamos ver essa mulher falando. Suspensa por irregularidades durante 3 meses no período da pandemia. Depois ela volta, ela foi reabilitada pelo senhor Rolim, nomeado no governo passado, e eu tenho em minhas mãos, posso disponibilizar para os senhores, uma carta de agradecimento do senhor Carlos Lopes, presidente da Conafer, agradecendo. Mas o mais intrigante e interessante, que também é uma pergunta retórica, porque com certeza vai ficar sem resposta, não de Vossa Senhoria, porque
não vem exatamente ao caso, não foi o senhor que reabilitou, o senhor não se chama Carlos Rolim, certo? Eles requereram e conseguiram receber um valor de quase 12 milhões de reais, nós temos esse documento aqui, eu estou falando em fatos, deste período que eles estavam suspensos por irregularidades e, obviamente, não prestando serviços. Estranho, não? É muito estranho. E, por fim... Adoro que tem até um tom de deboche no meio. Dizer para o senhor que, de repente, o senhor pode até pensar uma colaboração premiada. Iniciou aos 22 anos, o senhor deve estar nesse conluio há um tempo e deve ter sido enredado pelo próprio pai, eu não sei, mas pense. Pense. O senhor se sente ameaçado de alguma forma por alguém? Não, Excelência. O senhor sabe se seu pai foi ameaçado? Não sei informar, Excelência. Ok. Olha, por fim, eu quero agradecer a deputada que me antecedeu e citou o meu nome. Sobre a denúncia que eu efetuei ontem na sabatina do Dr. Paulo Gonet. A deputada é a Bia Kicis. Engraçado como a vida dá voltas. Eu virei agora a protetora dos patriotas golpistas. Interessante, né? Sinto muito, a deputada também é formada em Direito, foi procuradora, acredito, aqui do DF, não quis aguardar, eu pedi para ela aguardar para ouvir a minha fala, mas me deram tanto engajamento que eu estou extremamente feliz. Por quê? Porque eu pude trazer à lume uma denúncia que eu tava falando do tom de deboche? Foi protocolada na Polícia Federal e foi protocolada também na PGR, no Supremo Tribunal Federal e foi protocolada aqui no Senado, na Comissão de Defesa da Democracia, com a senadora Elisiane Gama, que é a presidente, e comigo, a vice-presidente. Só que eu não sei como é que isso está sendo investigado, porque tramita em segredo de justiça, mas eu fiz questão de trazer à lume um problema que me preocupa. O senhor é advogado, o senhor constituiu advogados de renome, e eu tenho certeza absoluta que o senhor não permitiria jamais não ser bem assistido na sua defesa. Ela estava nos advogados dos caras do Rio de Janeiro. Só que a maioria das pessoas que já foram condenadas, e algumas ainda estão sendo processadas pelo 8 do 1, os bagrinhos, são pessoas extremamente humildes, pessoas que não tiveram oportunidade de ter instrução, e eu já assisti a cerca de 250 audiências, entre audiências de instrução e audiências de custódia. Eu duvido que a deputada tenha assistido a tantas audiências. Se ela tivesse feito isso, ela não estaria falando o que falou. E o mais engraçado é que como serviu a carapuça. Ontem, eu não falei o nome de nenhum advogado. São não sei quantos mil réus. Eu não falei o nome de nenhum advogado ou advogada e eles já saíram na defesa e me xingando. Foi muito interessante, porque a carapuça serviu. A carapuça serviu, relator, e tá tudo muito patente para ser visto. É só as pessoas terem a paciência de assistir a tudo isso. E eu já indico o canal do Victor Panchorra, porque este rapaz traz o caso e os casos e as audiências de uma forma bastante simples para que leigos compreendam o que está acontecendo. E aí eu só vou mostrar o arranca-rabo final, Sofia, porque aí acabou o tempo dela e ela foi esticando. Senadora, por gentileza. É uma morte civil do cliente, então a nossa responsabilidade é muito grande. Eu não vou permitir isso. Muito obrigada, Nada, presidente. Pois não, senador, deputado Marcel Van Hatten, por favor, por gentileza. Gente, esse não é o debate aqui, por favor. Por favor. Com a palavra, o senador Stevenson, por favor. Por gentileza. Por favor. Senhores, por favor.
eu não vou suspender a sessão, porque a gente... Senhores, por gentileza, Capitão Stevenson, por favor. Capitão Stevenson, Sofia Alavanca, enquanto tava rolando essa bagunça lá dentro. Gente, essa CPMI, ela tá se saindo um belo de um tiro no pé da extrema-direita, né? Eu tô achando isso muito interessante, porque eles criaram essa CPMI meio que crendo que com isso eles conseguiriam fazer cortezinhos, etc, pra lacrar em cima do governo e tal, sem parar pra pensar que o escândalo do qual eles estão investigando, supostamente investigando, até poderia dizer, é um escândalo que não aconteceu só no governo Lula. Sim, ele passou pelo governo Lula, sim. A gente sabe que teve muita coisa aí durante o governo Lula, envolvendo inclusive nomes ligados ao governo Lula. Mas também muitos nomes ligados ao governo Bolsonaro, e muitos nomes ligados inclusive ao governo Temer. Gente, eu lamento dizer pra vocês, mas corrupção é uma coisa meio crônica. Sistemática. Sabe? Exato, sistemática. Melhor do que crônica, sistemática no nosso país. Não dá pra você pegar nenhum esquema de corrupção, especialmente um esquema de corrupção de grandes proporções como esse, e querer tratar ele como se fosse problema de um único governo. Não é. E os caras não se deram conta disso e acharam que iam conseguir dominar completamente a narrativa. Não vão. E o mais engraçado é que não é a primeira vez que isso acontece. Sabe, já teve outra CPI. Lembra que inclusive a CPI do golpe, os bolsonaristas que tentaram começar no começo... O André Fernandes, exatamente. Eu ia dizer o Carlos Jordi, já tava confundindo os bolsonaristas. Não, André acho que Fernandes. foram os dois. Eu acho que foram os dois, se eu não me engano. Foi mais de uma pessoa que pediu pra instalar e eles se ferraram. Sabe? Estilo, parem com isso. Ou melhor, não parem com isso. Não parem com isso. Continuem. E daí eu digo a mesma coisa que eu já falei no último corte aqui que a gente fez sobre a Soraya Tronic. Eu não vejo a Soraya Tronic como uma aliada, no máximo uma aliada de ocasião, né? No caso desses aí, por exemplo, da CPMI do INSS, uma aliada de ocasião. Eu vejo ela mais como uma adversária, mas é o tipo de adversária que eu acho que a gente tem que ter, sinceramente. Sim. Porque, nossa, que bom se todas as pessoas de direita com qual a gente tivesse que lidar fossem como a Soraya Tronic. Exatamente. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.